A gente pensou juntos em como criar um estado permanente na cena que denunciasse algumas das tantas vulnerabilidades que um corpo negro pode passar cotidianamente. Mas especificamente no espetáculo Res, a gente tratou de algumas especificidades e muitas das que o meu corpo passava, porque eu posso falar pelo meu corpo, né? Esse foi o processo de criação. Para além de pensar o estado cênico, né, do criador, de pensar qual a fisicalidade que interessava para a corpórea naquele momento e que diferenciasse a corpórea também de outras companhias que também tratam da questão específica que é o corpo negro na sociedade brasileira. Eu sou Verônica de Fátima Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu iniciei a minha trajetória aos 6 anos de idade, quando a minha mãe, Maria Aparecida, me levou para uma escola de balé. De 14 para 15 anos, eu cheguei em um momento muito específico da aprendizagem na dança, que foi o momento de escolher qual a técnica eu assumiria. Passei por algumas companhias até me fixar no primeiro ato, Grupo de Dança de Belo Horizonte. Lá eu iniciei uma trajetória voltado para dança-teatro dentro da linguagem da dança contemporânea. Aos 24 anos, eu propus uma outra mudança para a minha vida, que foi sair de Belo Horizonte e ingressar no mercado de trabalho em outra cidade. É quando eu cheguei em São Paulo. Bom, eu sou William Simplício, de Souza Neto. Eu tenho esse nome por causa do meu avô. Eu nasci em Pernambuco. Eu nasci numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, mas eu fui registrado no Recife. Então, para não dizer que sou de uma cidade nem de outra, eu falo que sou de Pernambuco, porque na verdade é isso que me contempla. Eu não sei se eu escolhi fazer teatro. Eu entrei no teatro e fiz. E aí depois eu me formei na escola. E aqui em São Paulo eu faço parte também de algumas companhias, como Sandro Borelli. Também participei durante um bom tempo da companhia Sansa Croma, dirigida pela Gal Martins. Atuei também como diretora de movimento e preparadora corporal de alguns grupos de dança e especificamente alguns grupos de teatro, que discutiam o corpo negro, o teatro negro aqui nessa cidade. Eu vim para São Paulo, mas não para fazer teatro. Eu cheguei aqui em 1999, e quando foi no ano 2001, se eu não me engano, eu entrei para o projeto vocacional, que foi a primeira edição aqui em São Paulo. E acabei indo para a Escola Livre de Teatro, onde eu me formei ator. Eu me formei em 2011. Aí fundei, junto com uma galera, a Companhia do Mofo, onde a gente fez a peça Hotel Trombose, com direção do Fernando Gimenez. Esse espetáculo eu fui premiado como melhor ator coadjuvante no festival do Festicaus de Cubatão. De nego, oxe, de nego de onde? Vixe, de lá do além. E eu ainda amarrado nessa cama cheio de nó apertado, tomando tapa de cara de matinho. Se você quer saber, meu senhor, meu capeta não bate para provar o que sabe. E em 2017, a Verônica Malu e a gente funda a Corpórea. Né? Na verdade, a Corpórea ela surge de uma necessidade de que a gente se reunisse para desenvolver a nossa prática artística e não para fazer o Res. Primeiro a gente se juntou para fazer o Res, depois a gente entendeu que não, que a gente precisava ter uma companhia. A gente começou a perceber o desejo de trazer as nossas narrativas, as nossas experiências, e especificamente de como tratar os nossos corpos na cena e como falar das nossas especificidades. Isso acaba trazendo um desejo de uma pesquisa que no primeiro momento a gente não sabia muito o que era. Mas era de tratar as histórias desses migrantes nessa cidade, tentando também produzir uma outra atmosfera e um outro olhar artístico para as criações.
Então, acho que vem muito do desejo político, do desejo estético, do desejo poético, que fala das nossas histórias, né? Então, deixa de ser tão coletivo e parte de um desejo individual, né? A partir das nossas experiências e não das experiências de outros. O Rez, ele inicia com Verônica Santos na cena, Malu Avelar e Dandara Gomes. Por conta de uma substituição, a gente recebe no lugar da Dandara Gomes a Débora Marçal. Então, estamos em 3 mulheres cenicamente. 3 mulheres muito diferentes umas das outras, com formações distintas. E isso é um diferencial impactante cenicamente, né? Porque a gente, quando imagina um trabalho de dança, a gente pensa que cenicamente a gente vai ter corpos parecidos falando sobre a mesma coisa. No espetáculo Rez, a gente tem corpos diferentes, mulheres diferentes, falando de um tema central e com narrativas e experiências e tecnicamente em dança completamente diferentes umas das outras. Meu nome é Malu Avelar, sou nascida em Sabará, em Minas Gerais. Começo a estudar dança bem nova. Venho para São Paulo fazer um teste dentro de um projeto de fomento à dança com a Morena Nascimento. E eu passo nesse teste, e aí começa a minha trajetória na cidade de São Paulo. Quando a Verônica me chama para o Rez, eu morava na Aparelho Luzia, dentro do espaço, e eu lembro que ela chegou e ela perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou tentando escrever aqui um projeto, porque para mim é importante assim, que a Verônica ela tem um papel fundamental, porque ela me explica um pouco como funciona a ideia de edital na cidade de São Paulo. Sou Débora Marçal, sou artista cênica, bailarina, atriz, sou joalheira também. Trabalho com dança e teatro há mais ou menos 20 anos. E aí rolou o processo do Rez. Ela me chamou para fazer o figurino. Isso eu fui num dia. No outro dia, quando eu fui falar do que eu tinha pensado para o figurino, uma das intérpretes estava impossibilitada de continuar o processo. E faltava pouco tempo para a estreia. Ela falou: esquece o figurino, você vai ter que entrar em cena. Eu sou Melvin Santana, sou um artista da música, trabalho com produção, criação, composição e direção musical para o universo da música, para cinema, para teatro e alguns outros diversos gêneros de arte. A minha relação com a Corpórea se dá desde o início, né, da criação da companhia, sempre como um colaborador, não necessariamente como um integrante, mas como um colaborador artístico que presta esse serviço e, juntamente com Verônica Santos e William Simplício, pensa as possibilidades sonoras dos espetáculos da companhia. O primeiro espetáculo que a gente produz e que eu tenho a honra de produzir musicalmente, dirigir musicalmente, é o Rez, em parceria com o Manassés Nóbrega, que também é um parceiro de criação. E no processo do Rez, nós tivemos uma interferência direta também nesse processo inicial, com a pesquisa, com o compartilhamento de referências. Eu fazia parte de um outro espetáculo que estava em turnê, e uma dessas apresentações deste espetáculo dessa outra companhia se dava na Fundação Casa. Dentro desse processo, dentro dessa vivência, dessa apresentação, nós tivemos a experiência de entender quais são as sonoridades, né, quais são as imagens que se vê dentro de um cárcere privado, independente de ser um cárcere privado voltado para menores de idade, para meninos e meninas menores de idade. E os sons que se dão dentro desse ambiente também são difíceis de esquecer. E como nesse processo eu e o Manassés Nóbrega a gente buscava uma sonoridade específica e que não atuasse necessariamente no campo musical convencional,
foi importante ter essa visita, ter essa experiência de apresentar dentro da Fundação Casa, porque os sons que eu mais ouvi nesse ambiente foram sons de trancas, os sons de correntes, os sons de cadeados, tudo que remetia a fechamento, a isolamento, né, a impossibilidade de trânsito, de portas batendo, isso o tempo todo, isso em sequência, de uma forma recorrente. Então essa sonoridade praticamente demorou um mês para sair da minha cabeça. E eu achei importante e entendi que é necessário trazer essa sonoridade para a trilha do Rez. E a sonoridade, ela funcionou como um looping, que a gente chama, né? Como uma sonoridade que ela se repete em ciclos, usando somente esses elementos que eu citei agora. Depois de estrear, as pessoas começaram a perguntar pra gente se era um grupo, se era um coletivo. E aí a gente começou a entender que dali por diante a gente tinha um compromisso. E um compromisso social, um compromisso que dizia respeito às nossas narrativas pretas. É muito engraçado porque antes de eu trabalhar com a Verônica, eu já assistia a Verônica. E ela já me assistia. Então, eu primeiro fui fã da Verônica. Depois eu comecei a ser alguém que observa o trabalho dela, porque eu comecei a ver muita coisa que ela fazia. Depois eu comecei a ser um curioso do trabalho dela. Então, quando a gente começa a trabalhar no Rez, eu começo a pesquisar no corpo dela tudo que eu imaginava que era possível se fazer. Quando eu olhava o corpo da Malu, eu achava em algum lugar muito parecido com o meu, talvez por não ser tão grande quanto a Verônica, né, em estatura, assim. Mas eu dizia assim, nossa, esse corpo é muito parecido comigo, então se eu dançasse, eu teria esse corpo. Então a Malu, na minha cabeça, tudo que eu exigia dela, eu exigia de mim se eu dançasse. Então com ela eu exigia muito mais, porque eu queria ser muito perfeito se eu dançasse. Quando a Débora chega depois da Dandara, eu entendi que, tendo a Malu e a Verônica, que vinham de escolas técnicas de dança, a Dandara não. Então a Dandara podia ser qualquer corpo que se a gente conseguisse trabalhar com a Dandara, a gente conseguiria trabalhar com qualquer corpo. E isso causaria, no trabalho do Rez, na corpórea, uma identificação com todo mundo. Quando a Débora veio, a gente já tinha criado uma metodologia, ou um estudo, ou uma forma de abordar um corpo com a Dandara. Então, quando a Débora vem, ela vem nesse lugar e a gente só aprofunda mais. No primeiro momento, assim, eu não entendi que o William, eu não entendi o que ele ia fazer, né? Quando ele começou a fazer o que ele veio para fazer, que era uma provocação, eu me senti muito viva, assim, um lugar que eu não sei explicar, mas ele me provocava para um lugar de muita verdade, para um lugar de presença e de verdade do meu corpo, assim. Então, a história que eu conto no meu solo do Rez é uma história de verdade. Então, ele me fez sentir o que eu senti quando eu tomei um enquadro na porta da minha casa, na Viela, sabe? Ele me fez trazer isso para a cena, enquanto cena. Então, tem um híbrido, né, de dança e teatro, que não é dança-teatro, não é teatro negro, né? Uma dança com teatro, e um casamento, assim, que fluía muito bem. A gente está ali inteira, não tem como fingir o Rez, não dá para fingir esse espetáculo. Tem espetáculo que a gente entra no piloto automático, né, e vai fazendo. Ele não, você tem que estar ali viva, com o corpo acordado, aquecido, preparado todo dia, toda apresentação. É um corpo que está ali, pum, pronto, para aquilo. Não dá para estar pensando em nada. Não tem piloto automático, porque
por mais que tenha algumas sequências que já tenham, né, ali uma marcação, mas na hora é na hora, sabe? Ser provocador é ser muito curioso. Muito curioso. E tem me ajudado muito a entender provocação e curiosidade não é a mesma coisa que julgamento. Porque julgar é você dizer que tá bom, que tá ruim, que é arte, que não é. E eu não enxergo mais nada assim. Eu enxergo as coisas como potência. Todo mundo tem uma potência a dar, todo mundo tem... Porque todo mundo faz para si ou para o outro, mas enfim, sai de si, né? Se sai um som, quando eu... E aí vai dar um baratinho. Toda vez que você achar que relaxa o corpo, né? Quando você achar que relaxou, é muito tempo, então dá um grito porque vai segurar o corpo aqui assim, ó. E voltou. Senão você vai ficar se perdendo lá longe, tem que estar aqui. Dá um... Eu fui em 2 ensaios, no segundo o William me pede para fazer o processo, os exercícios e fazer. Ele me pergunta, o que você faz? Eu falei, eu danço. E aí ele me pede para fazer e ali começa o processo de sala, com a provocação do William, do Rez, que para mim é muito nova, porque eu tinha feito alguns processos de teatro no Palácio, mas nada comparado com o que ele estava trazendo. Então, para mim, era tudo bem novo, assim. Toda a provocação e a sensibilidade que o William tem também de olhar para o corpo do artista. E eu falei com a Verônica, eu não sei se eu me encontro no corpo dessas mulheres, eu não sei se eu posso dançar isso. E aí ela falou assim, como assim? E aí a gente foi discutir sobre essa estrutura, sobre o que era, aonde eu estava dentro do cárcere, aonde a minha família estava dentro do cárcere. Dentro do espetáculo Reza, a gente teve a possibilidade de receber outras artistas convidadas, Joelma Souza e Juliana Nascimento. Elas fizeram parte do elenco do Rumos Itaú Cultural, né? A Corpórea foi contemplada em 2018 e nós tivemos um projeto intenso, forte, que fomentou ainda mais a perspectiva da companhia futura, né, e o embasamento dessa obra. Então, o tema, né, o nome do projeto era Ocupação Rez Mulheres em Cárcere. Nesse projeto, a gente teve, em média, 30 mulheres trabalhando, das diversas formas artísticas, discutindo sobre o tema, sobre as especificidades, sobre estética, sobre poesia. Eu me chamo Fernando Jimenez, eu faço a direção de produção da Corpórea Companhia de Corpos. A Corpórea eu conheço desde a estreia do Rez, mas eu conheço o William Simplício há muitos anos. Nós somos parceiros de trabalho e também somos muito amigos. E conheci o Rez através de um convite dele. Depois que eles já tinham feito a estreia, ele me apresentou a Verônica. E eu entendi que aquele trabalho que eles estavam nos apresentando não era um trabalho espetacular, não era uma peça, um espetáculo, era um convite a compartilhar uma experiência. E isso me motivou a querer conhecer um pouco mais a companhia, né, além daquele trabalho. E aí a gente deu uma sorte que, na sequência, a Corpórea foi contemplada pelo projeto Rumos, do Itaú Cultural, então a Verônica e o William me convidaram a começar a pensar essa produção para um projeto que já tinha sido escrito e contemplado. Nesse trabalho começou a se apresentar uma parceria de criação, em que a gente fez algumas modificações do que havia sido prometido, apresentou para o Itaú, eles aprovaram, e ali a gente começou a entender que a Corpórea poderia ser, além de uma companhia, de uma pesquisa continuada, né, de corpos pretos no cotidiano,
a gente também começou a compreender que poderia ser um espaço de experimentação e também, entre aspas, de formação de novos bailarinos, novas bailarinas, artistas, porque essa mistura da dança com o teatro, e que, na verdade, a gente está trabalhando sobre corpos e corpas em movimento, ela pode alcançar diversos níveis e não apenas o nível da mostração, da exibição. Enquanto um pensador de criação em produção, em parceria com os fundadores da Corpórea, a gente gostaria de realizar um longo trabalho, pelo que a gente vem conversando, e não pensar apenas em estreias, em espetáculos, em apresentações. Eu acho que existe o processo do RES e existe o processo da construção da corpórea, que andam juntos, mas são diferentes, né? São processos diferentes para mim. Assim. Como a gente construiu a corpórea, que é no mesmo período, e como o RES ele tem um processo outro, né? Que é de uma busca, que eu acho que é minha, que é da Verônica, de uma dança carnada, uma dança do William também, que é uma dança que está na carne, né? A primeira vez que eu me vi em cena, no RES, foi a partir do vídeo. Então, também, o quanto é importante esse diálogo da gente ver, né, se ver, e o público tá vendo a gente 2 vezes. Acho que isso é uma informação e um dado muito importante ali, né? E aquela cena do grito, ela me altera, né, fisicamente e emocionalmente. Eu fico bem alterada naquela cena. E a primeira vez que eu me vi nessa descaracterização que o William propõe foi no vídeo. Então, essa dança do vídeo, da luz, do som, dos corpos, da laranja, é uma catarse, assim, né? Olá, meu nome é Noelia Nájera, sou fotógrafa e videomaker. O convite para trabalhar com a Corpórea foi num lugar muito especial, porque criar essas vídeos performances foram de extrema valia para mim. Quando eu assisti o espetáculo e a Verônica me disse que precisava alguma extensão do espetáculo em vídeo, para mim foi muito fácil entender que eu precisaria estar dentro da cena como se eu estivesse praticamente dentro do corpo, né, da pele dessas intérpretes. Então, o espetáculo RES, ele completa, agora em 2021, 5 anos. Então, há 5 anos, a gente tem essa obra, né, como um repertório que compreende-se ser um assunto, um tema atemporal. Porque discutir sobre o corpo, discutir sobre a vulnerabilidade da mulher e as especificidades do corpo negro é atemporal. A gente vai falar sobre isso durante muitos anos. A possibilidade de ter um trabalho que durante tanto tempo a gente vem lutando para que ele esteja cenicamente sendo pautado como uma discussão pertinente, faz com que a Corpórea se envolva em outros trabalhos, com outros parceiros que queiram discutir sobre as especificidades do corpo negro. Então a gente teve a possibilidade de ter um trabalho que tinham parceiros que não são brasileiros, né? A gente teve a possibilidade de ser convidado pelo Veículo Sul, pela plataforma Plus, para desenvolver um processo criativo
com algumas mulheres da cena de São Paulo, que deu, então, a possibilidade do Projeto 30 acontecer. Sylvie é a diretora francesa que, por intermédio do Mário Lopes, um grande amigo, conhece a Corpórea Companhia de Corpos e a pesquisa da companhia. Então, ela já desenvolvia esse trabalho, que chama Projeto 30, em outros países, e ela queria vir de encontro ao Brasil. Então, ela apresenta esse projeto para a gente e dá a liberdade para que eu e o William trabalhe com outras mulheres dentro da sala, a partir dessa perspectiva, deste texto. Então, artisticamente, a gente desenvolve mais uma obra depois do RES, que é o Projeto 30 no Brasil. E o tempo avança aos pulos e silenciosamente. Em 2020, em meio à pandemia do Covid-19, muito inquieta e com o desejo também de ter a possibilidade de ter, né, um capital para fomentar, né, a companhia, a pesquisa e os artistas, né, que a gente deseja trabalhar, a gente escreve o fomento para a 29ª Lei de Fomento à Dança da cidade de São Paulo. Esse projeto tem o nome de Fomentar Trajetórias, Movimentos Femininos em Recintos Fêmeos. Então, de alguma forma, a Corpórea segue uma linha de pesquisa tratando sobre a corporeidade feminina e compreender para além do feminino o masculino, porque a gente não isola, né? Para a Corpórea, os dois caminham juntos. E aí, neste momento, nesse projeto, nós temos 6 artistas em cena. Duas pessoas que acompanham o projeto e toda a equipe que faz com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Meu nome é Beatriz Oliveira, sou uma mulher preta, periférica, criada entre as periferias da Zona Norte e de Guarulhos. Comecei na dança bem pequena, assim, na escola. Tenho estudado danças de matriz africanas. Bom, eu chego na Corpórea participando da residência que aconteceu, e aí tinham outros convidados, também foi uma residência incrível. Esse projeto me faz um convite para me olhar no espelho. E me olhar no espelho, apesar de parecer uma tarefa muito simples, para mim é muito complexo. Porque também, às vezes, é encarar coisas que eu não quero, né? Como também ver coisas incríveis, assim. Quando eu chego, tem um grupo que já está formado. E esse grupo me acolhe. E aí, quando eu penso que eu não estou sozinha fazendo essa travessia, isso me deixa mais confortável. Sabendo, né, que não estou sozinha. Eu acho que quando eu penso nesse processo de olhar para a minha trajetória, eu estou levando muita gente comigo. E também estou levando as pessoas que estão dividindo esse percurso comigo. Oi, eu sou a Juliana Sanso, sou dançarina. Minha pesquisa sempre foi voltada para a parte de danças urbanas, danças brasileiras. Eu me sinto como se estivesse numa faculdade, sabe? São pessoas muito inteligentes, assim, e o projeto é muito bem estruturado. Eu fiquei admirada com as lives, com as residências, com a forma de produzir, né, aquilo, né? A forma da direção, a forma do provocador. As intérpretes também, enquanto parceira, sabe? Lidar com a dificuldade de ser uma coisa online, né? Não é tanta dificuldade, mas é uma nova forma de ver o mundo, né? Uma nova forma de dialogar.
Então, esse ponto do processo está sendo um desafio para mim, assim, de interpretar sem estar conectada fisicamente com as pessoas, sabe? Eu consigo só transmitir. E, às vezes, eu recebo muita coisa, mas tem um processo, né, da tela. Então, todo mundo que está aqui tem um ponto de vista interessante para a Corpórea. Acho que a gente está num processo assim, o processo está nesse lugar de quem são essas pessoas, quem são vocês? Por que você é você na dança? O que foi que você fez que fez você entender que você era uma pessoa da dança? Que você era um intérprete da dança? Então, acho que é um processo que está muito mais voltado para a força do intérprete na cena, né? A capacidade das meninas de se sentirem realizadas fazendo uma coisa e não usadas como corpos dançantes, entendeu? Acho que está muito mais nesse lugar. Eu sou Thaís Dias, sou uma artista nascida na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Sou atriz. Eu vivo um momento de muita paz nesse projeto, muito feliz. Um projeto que me move, que me instiga, que me faz pensar, que faz com que a artista respire em meio a esse caos pandêmico, né? Não é um projeto audiovisual, mas é um projeto que nasce dentro dessa plataforma para ser compartilhado através de um recurso de câmeras e de um recurso virtual. Então, desde o começo, a gente já tenta se familiarizar, entender como é essa criação à distância, via uma conexão que às vezes nem sempre se mantém estável, e que tem um recorte, né? Que tem a delimitação dessa tela. O nosso grande desafio é compreender qual é a estratégia agora, nesse momento, para se falar de arte. Para além da urgência, porque agora já não cabe mais a urgência do artista, né? Cabe o tempo e o discernimento para a compreensão desse meio de comunicação que vai fazer com que o trabalho da gente chegue em outras pessoas. O modelo remoto, ele destrói quanto perspectiva social mesmo, né? Porque quem é que consegue ligar um aparelho e ficar 1h15 assistindo um trabalho? E eu acho que é isso, eu acho que é um novo modelo, é um novo desafio, assim. E é um novo desafio não só para quem é da dança ou do teatro, ou das artes visuais, ou da performance, ou da música. É um grande desafio para a sociedade. Eu sou a Kessia Midori, estou hoje como bailarina dançarina, pesquisadora do corpo, curiosa sobre as artes da cena. Foi muito importante sentir no corpo o que eu tinha visto em partes no RES, né? Do que eles colocam enquanto metodologia da cena. As partilhas estão sendo muito incríveis, né? Porque a Corpórea trabalha com esse lugar individual, né? Vê todo mundo enquanto artista, né? Todo mundo ali é propositor do seu movimento, é artista, é compositor desse movimento e ao mesmo tempo essas trocas, né? Que potencializam esse suposto recinto, né? Esse afeto. Hoje eu estou participando de um novo processo, novo de espetáculo da companhia, e de uma forma até, não digo visceral, mas de uma forma talvez mais profunda ainda, que é a tentativa de atuar mais uma vez sem utilizar a fórmula convencional musical, né? E quando eu falo a fórmula convencional, é óbvio que eu trago a questão eurocêntrica, a questão ocidental, que é muito presente na formação dos músicos. É um olhar voltado mais para a seleção de frequência, então me vejo mais como um seletor de frequência ali junto com outras pessoas que estão fazendo parte, que estão compondo a equipe. Né, o recorte que eu trago, entendendo que esse projeto é voltado para a travessia, né, para o experimento e entendimento da trajetória sobre a travessia, nós buscamos frequências imagináveis, né? Porque nós não necessariamente vivenciamos ou temos a consciência que vivenciamos essas sonoridades.
Então eu busco ali uma composição do que acredito ser alquimia para a criação de uma energia feminina. Não falo do feminino, não falo da energia feminina estabelecida, e sim do que no meu imaginário precede, né, a reverberação, né, qual a reverberação, qual a frequência que precede na construção dessa energia que vem a ser a energia feminina e a energia criativa feminina. Eu sou a Rafaela Araújo, eu sou uma artista da dança. Eu comecei muito nas danças populares, né? Danças que hoje eu entendo como danças de matriz africana. Eu começo a minha trajetória através dessas danças de expressões negras, né? E eu vejo muito que esse trabalho, esse processo da corpórea, de falar sobre a travessia, de falar sobre mulheres, de falar sobre estratégia, sabe? De fazer essa travessia, dialoga muito com o que eu já tenho pesquisado, né? Porque falar de travessias, falar de estratégia, eu enquanto uma mulher negra, em São Paulo, né? É falar de toda essa história que eu carrego comigo, né? Corporalmente, é falar da ancestralidade, né? É falar dessa estratégia de mulheres que vieram antes de mim e que, de certa forma, eu dou continuidade, né? Dentro do projeto Fomentar Trajetórias, a gente descreveu a chegada de cada uma delas. A gente só não sabia quem seriam as pessoas. Percebemos também que o lugar da residência artística, o lugar da troca, de dividir saberes e conhecimento, ajuda a corpórea a compreender quem são as parcerias. Essas mulheres, elas chegam de uma residência artística. Nós estamos em 6, porque eu também faço parte do elenco. Uma das principais características é a diferença. Nós somos mulheres muito diferentes umas das outras. Nós somos mulheres com histórias muito diferentes umas das outras. E o que nos interessa nesse momento é falar dessas estratégias e dessas subjetividades que criam um estado de presença em passagem, em uma travessia. Olá, eu me chamo Maré, eu sou uma pessoa não binária, sou artista circense, trabalho com circo e com teatro físico. É muito interessante entender as ferramentas que o William e que a Verônica utilizam para provocar o grupo, para dirigir o espetáculo, mesmo por meio das telas, mesmo tendo esse equipamento como um distanciador, assim. Então, tem sido interessante perceber essas possibilidades e também, para mim, enquanto eu participo, tem me gerado uma energia também para fora dos momentos que a gente fica conectados online. Então, eu percebo uma influência em vários campos da minha vida, principalmente o acadêmico, que eu estou conseguindo agora destravar aquela pesquisa e voltar a escrever, e também artisticamente, porque eu já estou, sei lá, sinto meu corpo mais quente, sabe? Minha mente mais ativa para fazer coisas e também encontrando outros caminhos, então eu tenho aprendido muito. Eu sou Moisés Matos, tenho 21 anos, sou bailarino. O processo para mim está sendo múltiplo, assim, né? Eu me sinto participante, dançante, sei que não como um lugar de intérprete, mas como um lugar de acompanhante, mas eu me sinto muito acolhido, não só pelo William e pela Verônica, mas por todos que estão fazendo parte nesse momento da corpórea, né? A gente fala muito, né, nesse processo, nesse novo espetáculo, desse projeto, sobre travessia, sobre ser um corpo barco, um corpo que busca estratégias, né, para se transformar e para sobreviver. Loas, 6 artistas em uma mesma embarcação, cruzam trajetórias em contínuo movimento. Nesta experiência de dançar memórias, corporificam sensações ao compartilhar suas estratégias de travessia.
em um oceano de vivências, o pendular de seus corpos transmuta em leveza, tensão, respiração, gradação e tremor as histórias que tem para contar. A partir de percursos transatlânticos, recriam sonoridades, gestualidades e imagens que confluem na celebração de existir.